que me preocupar com as eleições se Deus está no controle de tudo? Esse é o tema do vídeo de hoje. Fala galera, eu sou o Rico Rocha e para você que ainda não é inscrito no canal, se inscreve aqui, vai ser bênção para sua vida, beleza? E para você que quer saber todos os vídeos que são lançados, e eu estou lançando muito vídeo fora de hora, que geralmente eu lanço segunda, terça, quinta e sexta, mas por causa das eleições, por causa de muita coisa que está acontecendo, estou lançando vídeo na quarta, estou lançando vídeo quase todo dia. Então, para você ficar sabendo, clica no sininho que vai ser bênção para sua vida, beleza? Bom, muita gente me pergunta, Rico, Deus está no controle. Deus ele vai fazer todas as coisas, seja o que Deus quiser. Coloca no ar. Bom, essas são perguntas de muita gente que eu falo com todo mundo o dia inteiro, tá? Toda hora eu tenho que falar com alguém, e eu falo com gente no TikTok, no Quai, no Instagram, no YouTube, e eu converso com essa galera toda e muita gente pergunta, Rico, mas por que eu preciso votar se Deus está no controle de tudo? A igreja não precisa se meter nisso, a igreja não precisa se meter em política, porque os púlpitos viraram palanques políticos. Cara, tudo bem, eu estou sabendo disso tudo, mas a questão é que a igreja precisa se posicionar. E pela primeira vez a igreja conseguiu entender que ela tem poder para fazer muita coisa. A gente sempre fica ouvindo esse papo de que Deus está no controle, beleza, Deus está no controle sim. E aí eu ouvi uma pregação do cara muito interessante. Será que Deus está no controle da Venezuela? Será que Deus está no controle da Nicarágua? Será que Deus está no controle de Cuba? Claro que Deus está no controle do planeta inteiro. Só que Deus ele fez um negócio muito interessante. Ele deu os filhos dos homens, a terra é dos filhos dos homens, exatamente. Tem uma passagem que fala que Deus deu isso daqui pra gente. Então, quando ele dá alguma coisa pra você, quando o seu pai, por exemplo, te dá, sei lá, você é adolescente, eu lá quando tinha meus 18 anos, 17, meu pai me deu um carro. E você acha que era meu pai que tinha que lavar o carro? Era meu pai que tinha que colocar gasolina no carro? Meu pai que tinha que cuidar do carro? Não. Era eu tinha que cuidar do carro. Então, assim, meu pai me deu alguns carros e, cara, eu tinha que cuidar. E alguns, pela minha falta de sabedoria na época, eu cuidei muito mal. Bati com alguns carros porque eu fui fazer graça, coisa, né, da juventude, não era cristão, enfim. Essa aí já é papo para outro vídeo. Mas a questão é que sempre que Deus te dá alguma coisa, é você que tem que cuidar. Então, quando você fica pensando que Deus vai fazer, eu vou votar nulo, vou votar em branco, a gente está totalmente errado. Esse sentimento está totalmente errado. Por quê? Porque é você quem vai cuidar daquilo que Deus te deu. Muitas pessoas falam, qual igreja que eu tenho que ir? Cara, é muito interessante quando você consegue estar numa igreja que é perto da sua casa. É bom, não precisa ser assim. Mas é legal que, tipo, cara, você veio para a Terra para você mudar um lugar. Se você tá, por exemplo, eu tô aqui em Niterói e eu tô num bairro chamado Pendotiba. Se eu estou em Pendotiba, cara, Deus me colocou em Pendotiba para mudar o cenário de Pendotiba, para mudar o clima espiritual de Pendotiba. Eu morava no Rio em Bom Sucesso. Eu estava no Rio em Bom Sucesso. Será que eu mudei alguma coisa em Bom Sucesso? Será que eu toquei a vida de alguém? Será que alguma vida de Bom Sucesso foi tocada por minha causa? E aí, quando a gente vai para a internet, obviamente, se Deus colocou na internet, assim como eu, a gente tem que tocar pessoas. E aqui eu tenho tocado multidões. Tenho tocado uma galera na internet. Isso é muito legal. Agora, Deus me deu para que eu cuide. Então, o político que vai entrar aí, os que já entraram, a culpa é sua. A culpa é sua, principalmente se você votou nulo ou votou branco, a culpa também é sua, porque você foi negligente. Me desculpa dizer, mas a Bíblia fala que tudo que vem às tuas mãos, faze de forma excelente. Então, Deus ele te dá algumas coisas. Rico, eu vou orar, porque Deus vai trazer um político bom, vai trazer o melhor. Não é Deus quem vai trazer. A Bíblia fala que Deus diz, eu te ofereço a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a bênção. Deus estende para você. Ele te dá a bênção e te dá a maldição e diz, escolhe, pois, a vida, né? Escolhe a bênção. Ele ainda dá o bizu. Então é interessante que a gente pense nessas coisas. Quando você se omite, você está negligenciando aquilo que estava no teu poder para fazer. Porque se vier alguém por aí, e a probabilidade agora é muito grande de... A gente tem duas, né, opções. Você pode escolher ou o PT ou escolher o PL, né? E eu não estou falando aqui de Lula ou Bolsonaro, tá? Porque os dois caras, para mim, não é a mesma coisa, mas os dois caras são pessoas ruins, cada um tem a sua ruindade, vamos dizer assim. Bolsonaro grossão, Lula também é grosso, os dois são toscos, enfim. O que a gente precisa pensar é nas ideias, ok? Então você precisa pensar o que o PT fez durante 16 anos e o que o Bolsonaro, né, o governo novo fez em 4 anos, 2 de pandemia, então, ou seja, o quarto saindo no meio, né?
Cara, foi muito mais do que 16 anos do PT. E você pode escrever aqui embaixo, escreve aí a sua opinião sobre isso. Porque muito mais fez o governo novo do que o governo antigo. Inclusive, o Lula só tem falado besteira, né? O Lula falou que os analfabetos ficaram analfabetos porque nunca antes houve um governo que apoiasse os estudos, né? E quando na verdade ficaram 16 anos aí e não apoiaram nada. Então aqui a gente não está votando em pessoas, estamos votando em governos, tá? É como se fosse um time de futebol e você colocasse lá o técnico que você quer. Pode não ser o melhor técnico do mundo? Beleza, mas cara, o que o time está fazendo, tá? Como é que estão as coisas? No Brasil, por exemplo, nós somos o número 41 da gasolina mais barata do planeta. Tu tem noção disso? Ser referência, o Brasil está sendo referência em várias coisas, vários recordes que a gente já bateu. E cara, por causa desse governo novo que está aí. Então, cara, se ficou 16 anos aqui o governo do PT, deixa o cara ficar mais tempo para ele fazer o que precisa ser feito. E assim, tem tido ótimos resultados e até a própria esquerda tem admitido isso. E agora a gente está no segundo turno e a gente precisa de pessoas que se posicionem, principalmente se você for cristão. Você tem ideia que você pode estar se omitindo e de repente, se entra um governo de esquerda, a sua igreja pode ser fechada, o seu pastor pode ser preso, o seu padre pode ser preso, freiras estão... É só olhar para Nicarágua, é um espelho, tá? É a esquerda lá. E, inclusive, o próprio presidente da Nicarágua, ele já falou que está apoiando o Lula e está apoiando o PT. É óbvio, eles são de esquerda, são do mesmo partido, eles são a mesma coisa, a esquerda é tudo igual. Então você vê o que está acontecendo lá fora. Tem um vídeo de um cara que ele estava falando que ele fugiu de lá para o Brasil e ele estava comendo cachorro. E ele disse que quando tinha comida, comia uma vez por dia. E sabe o que o cara está fazendo aqui no Brasil? Está fazendo reciclagem, catando latinha e tal. E estava feliz da vida. Ele falou, hoje eu já comi 8 vezes. Então assim, aquilo que fica lá faltando, aqui está sobrando, o Brasil está indo bem. Então, por mais que você não goste da criatura Bolsonaro, o homem, o cara... Ele é tosco, ele é grosso, ele é um monte de coisa. Sim, mas o governo está indo bem. Então, ficar pensando, mas a família, comprou imóveis, vacina, genocida. Gente, pelo amor de Deus, esquece esse negócio. Isso você tem contra o cara. Mas contra o governo a gente não pode falar, cara, porque o governo está indo bem. Então, principalmente você que é cristão, olha só. Você tem ideia que eles pregam ideologia de gênero nas escolas? Sexualização de crianças, liberação de drogas, liberação de bandidos. Você viu como é que ficou a penitenciária quando souberam da vitória do Lula no primeiro turno? Pois é, exatamente isso. E você acha que não tem alguma coisa errada com bandido ficando feliz com político que ganha? Tem muita coisa errada aí. E se você sinceramente acha que o PT é uma coisa boa para você, sinceramente, começa a se informar, começa a ver como é que estão as coisas. Para você ter ideia, o pessoal adora fazer comparações. Vê quanto é que está o quilo do frango, vê quanto é que está a gasolina, vê quanto é que está o gás. Tantas coisas que diminuíram o preço. E, cara, tem muita coisa sendo baixada em impostos. O próprio Tarcísio, que é também do mesmo naipe ali do governo, o cara ele foi, né, para São Paulo ali e ele já falou que vai baixar um monte de imposto. Isso é que o povo precisa. Então você que é cristão, você pensa, mas Deus está no controle? Sim, Deus está no controle da Venezuela, de Cuba, de todos os outros. Mas o lugar que Deus deu para o povo escolheu aquele e está lá aquele. E o povo está sofrendo por quê? Por causa da escolha. Mas aqui no Brasil, em nome de Jesus, que hajam pessoas cheias de Deus, pessoas cheias do Espírito Santo, pessoas que possam discernir os tempos que estão chegando. Rico, mas Jesus está voltando. E aí é o fim dos tempos, isso vai acontecer. Calma. O fim dos tempos vai acontecer, Jesus vai voltar, as coisas vão acontecer, mas inerente à nossa vontade. Agora a gente pode votar. Então está na tua mão você escolher um governo de esquerda que ficou 16 anos e não fez nada, um governo de esquerda que tem acabado com os países da América Latina. O Brasil está salvo, tá? Por enquanto. Mas depende do seu voto. Quem você vai votar? Você precisa votar, tem que sair de casa, tem que exercer seu voto, porque qualquer coisa que acontecer, você pode ser culpado sim. Você vai ser a parcela que não votou, que se isentou, que estava em cima do muro. E aí depois o couro comendo e você vai falar, poxa, eu devia ter votado bem. Mas em nome de Jesus, vamos votar bem. Cara, se levanta, começa a pensar no que o Brasil está passando. A gente precisa ter pessoas que vão pensar em votar o menos pior, principalmente tirando a esquerda.
Cara, se você tem filho pequeno, então, as escolas ensinando sexualização de criança, ensinando coisa LGBT para criança, cara, eu não sou contra LGBT, tá? Vai ficar lá, 17, 18 anos, faz o que quiser, mas criança, não, cara. É cientificamente provado que sempre que você pega uma criança e começa a colocar nela coisas que é de adulto, essa criança vai se tornar um adulto inseguro, vai se tornar um adulto problemático. Então criança tem que brincar, criança tem que ser criança, criança não namora. Então tem toda uma coisa que você pensa lá atrás, como é que nossos pais criaram a gente. De repente você que é da minha idade aí, tem mais de 40, você sabe, cara, como é que era a criação e como é que a gente cresceu. Nunca antes na história teve tanta criança indo para psicólogo e psiquiatra. Você já viu isso? Há 30 anos atrás isso não existia, criança em psiquiatra. E acontecendo tantas e tantas coisas aí. Gente, pelo amor de Deus, vamos pensar. Deus não vota. Deus não vota. Deus não vai entrar na cabinezinha lá e vai votar. Ele deu isso para você fazer. E é você quem vai decidir quem é que vai ganhar essas eleições. A gente pode decidir. A igreja pode se levantar. Pessoas, não precisa nem ser da igreja, só ter caráter, só ter cabeça no lugar. Não precisa ser um gênio para ver o que está acontecendo aí e o que pode vir por aí. Tem muitos jovens, 16, 17 anos, que foram doutrinados por professores que são de esquerda. E olha como é que está acontecendo, o que está acontecendo. Jovens que não pagaram nenhum boleto ainda, que não arrumam nem o quarto, mas quer dizer que o país vai mudar se o PT entrar. Eles não lembram como é que era, porque o PT ficou 16 anos no poder. Então eles não lembram como é que era antes. Mas você que é pai, você que é mãe, você que é tio, avó, avô, vocês lembram como era. E agora como é que tá? A gente está vendo aí, o Brasil está muito na frente, principalmente na América Latina. Inclusive o Brasil está sendo visto no mundo inteiro como um lugar de referência, tá? Então, em nome de Jesus, faça o seu voto. Vote em alguém, escolhe um lado, mas pelo menos vota. Para você poder dizer depois, cara, eu votei nesse, eu votei errado, ou votei nesse, eu votei certo. Que em nome de Jesus você possa se conscientizar que a gente precisa se levantar. O Brasil precisa se levantar, principalmente se você for cristão. Cara, só tem uma opção para cristão, tá? Não adianta se iludir, não, eu sou cristão. Teve um cara que eu conversei que ele falou, eu sou cristão há 48 anos e voto no PT. Eu falei pra ele, cara, há 48 anos você está sendo enganado. Porque você ser a favor de aborto, ideologia de gênero, bandido solto, liberação de drogas, sexualização de crianças, fechamento de igreja, prisão de padres, pastores. Cara, eu não consigo entender um cristão que é a favor dessas coisas. Ah, mas maçonaria pode. Maçonaria não tem nada a ver. Pegaram lá essa história da maçonaria, jogaram na conta, e ainda que fosse. Cara, o Bolsonaro ele vai governar para todo mundo, ele vai governar para o pessoal da Umbanda, da Quimbanda, o pessoal ateu, o pessoal cristão, o pessoal não cristão. Cara, vai governar para todo mundo. E se ele tiver que ir nesses lugares, ok. Mas o que vai definir aqui não é se o Bolsonaro é cristão ou se não é. Porque eu não quero ele como meu pastor. Agora, a proposta do governo novo, eu discordo com algumas coisas, verdade. Agora, com o PT, eu discordo totalmente. Não tem nada no PT que agrade, não tem nada no PT de cristão, não tem nada, nada, nada. E aí dizer, não, o socialismo, todo mundo com comida e tal. Gente, o pessoal, tem tanta gente passando fome. Se tiver passando fome, pode se inscrever no Auxílio Brasil. Vai receber R$600, no mínimo, porque a família maior recebe mais. Então não adianta dizer que está todo mundo passando fome. Se estiver passando fome, pode se inscrever que vai receber R$600. É direito. Olha isso, é direito. Antigamente era 190, agora são R$600. Então pensa com carinho, pensa nas coisas que eu falei. Não entra agora no lado emocional de eu não gosto do Bolsonaro. Cara, o Bolsonaro e o Lula são dois toscos do mesmo jeito. Agora, não estou nem falando de roubo que o Lula fez, devolveu, e quadrilha. Não estou falando nada disso, tá? Esquece o Bolsonaro, esquece o Lula. Pensa nas ideias, pensa no governo, pensa no que está acontecendo e o que aconteceu. E aí, tira a sua conclusão. Amém? Vamos orar? Pai, muito obrigado pela tua fidelidade, Senhor. Eu oro para que esse meu irmão, para que essa minha irmã entenda, Pai, que a gente precisa votar e votar certo. Senhor, a gente está perto do precipício, Senhor, mas tira-nos desse lugar. Em nome de Jesus, afasta o PT, tira o PT, Senhor, do Brasil, para que a gente possa te adorar, para que a gente possa, Senhor, adorar o teu nome. Pela primeira vez, Senhor, o Brasil se orgulha de ter uma bandeira verde e amarelo. Senhor, pela primeira vez o Brasil tem um líder que diz que o Senhor é acima de tudo. Ah, Senhor, feliz a nação cujo Deus é o Senhor, a sua palavra diz isso. Então, Pai, em nome de Jesus, toca no meu irmão, na minha irmã, para que possamos juntos, Pai, votar e votar certo. Que possamos, Senhor, sair desse terror que é, Deus, à esquerda. Em nome de Jesus, ajuda-nos, Pai.
E em nome de Jesus te pedimos. Nos ilumina a nossa vida, ilumina esse meu irmão, minha irmã, toca, Espírito Santo. A tua palavra diz que quem convence do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo. Então, Espírito Santo toca nos corações, para que eles consigam entender aquilo que estamos passando, o perigo que estamos correndo. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Glória a Deus. Para você que ainda não é inscrito, se inscreve aqui no canal. Compartilhe essa mensagem para o máximo de pessoas que você puder, principalmente nessa época. A gente está num ponto decisivo, então compartilhe essa mensagem, tá bom? Já me deu o like? Já curtiu aí o vídeo? Foi bom? Fala para mim. Beleza? Olha, que Deus te abençoe, tá? Fica na paz, um abraço e até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau.